Oi gente, tudo bem? Vamos lá, aula de ciências. Nas últimas aulas, devido a alguns probleminhas, algumas intercorrências, alguns problemas que nós tivemos com a internet, eu não consegui gravar as aulas online, Na verdade, as aulas ao vivo em que nós conversamos, em que nós trabalhamos aqui todos esses exercícios da apostila de ciências e das outras disciplinas. Então eu vou gravar vários videozinhos e vou disponibilizando aí no decorrer dos dias para que vocês tenham acesso e tenham uma noção do que foi conversado nessas aulas que nós não pudemos gravar devido aí probleminhas com a internet, tá bom? Então vamos lá, sistema respiratório, tá? Respirar é vital, Sendo assim, se eu preciso respirar para viver, o principal órgão do sistema respiratório, que são os pulmões, ele também é vital, ou seja, ele é essencial. Lembra lá nas primeiras aulas, quando nós trabalhamos os órgãos vitais? Nós falamos dos pulmões, dos rins, do coração, do cérebro, enfim. O pulmão é um desses órgãos e é o principal órgão do sistema respiratório, ok? Vamos lá, gente. O sistema respiratório, ele é formado por alguns órgãos, como vocês viram e nós conversamos lá na página 284. Então, ele é formado pela cavidade nasal, que são as narinas, É formado pela faringe, que eu já expliquei para vocês o que é a nossa garganta, a laringe, que é onde estão as cordas vocais, a traqueia, os brônquios, os bronquiolos e os alvéolos, tá? Ou os bronquíolos, como queiram chamar. Então, eles têm um percurso, o ar ele tem um percurso, até chegar aos nossos pulmões e realizar essa troca gasosa. Então, ele passa por todas essas estruturas. Então, narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos ou bronquiolos e alvéolos, tá ok? Então, vamos lá, gente. Eu recomendei, inclusive, um vídeo de um biólogo bem legal, um professor que eu conheci pela internet, que é o professor Samuel Cunha. Achei muito bacana a explicação dele acerca de cada uma dessas estruturas e eu peço para disponibilizar também junto com esse vídeo que eu estou explicando agora para vocês, tá bom? Então vamos lá, página 284 vai falar o seguinte: para extrair energia dos alimentos, o ser humano e outros animais precisam do gás oxigênio. O gás oxigênio é o gás que nós inspiramos, ou seja, que nós trazemos para dentro do nosso pulmão. Então, inspirar. E aí existe uma troca, como eu já falei para vocês, inclusive nós conversamos em outras aulas, Enquanto nós inspiramos o gás do oxigênio, que é muito importante para nós automaticamente e involuntariamente nós expiramos o gás carbônico. Isso é feito durante todo o dia. Então, inspira, expira. Inspiração, expiração. Percebam que toda vez que eu inspiro, olha, as costelas aqui intercostais, elas ficam comprimidas, Elas ficam elevadas, assim, meio que se comprimem. E quando eu expiro, elas se soltam, Elas ficam mais livres, digamos assim, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, tá bom? Então, existe essa troca de gases. Até que vocês entenderem, inspiro o oxigênio e automaticamente expiro o gás carbônico, tá bom? Elimina esse gás. Existem muitas pessoas, como eu conversei com vocês, e nós inclusive falamos sobre probleminhas que eu inclusive tenho, desvio de septo, enfim, que respiram pela boca, o que não é correto. O correto é nós respirarmos pelo nariz. Por quê? Porque no nosso nariz existem alguns pelinhos que, junto com o muco, eles filtram a passagem do ar. Então, eles retêm toda a poluição, tudo aquilo que é ruim, que não presta, fica nesse nosso mucozinho, nos pelinhos do nariz, que funcionam aí como um filtro. E aí, gente, o que acontece? Forma aquela meleca. E aquela meleca, que inclusive nós conversamos na online, nada mais é do que poluição, do que sujeira, Nós sabemos que crianças pequenininhas tendem, a colocar o dedinho lá no nariz e colocar o dedinho na boca. Por quê? Porque elas não entendem
que isso é sujo, né? Mas nós, que já somos grandinhos aí, entendemos e hoje aprendemos de que isso é poluição, de que isso é sujeira, de que isso não é bom, ok? Senão, entraria para o nosso organismo e não ficaria retido aqui nesse filtro que são os nossos pelinhos, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece aqui, gente? Lá na página 287, vai falar sobre aquilo que eu estava conversando com vocês. Quando eu inspiro e quando eu expiro. Quando eu inspiro, como eu já disse para vocês, a costela aqui, ó, os músculos, né, intercostais, juntamente com os ossinhos aqui da nossa costela, a gente sente que eles meio que se contraem, né? E a nossa caixa torácica, né, o nosso peito aqui, nosso peitoral, ele tende a aumentar. E por que acontece isso? Porque eu estou enchendo de ar, né? Então, ó, prestem atenção, ó. Aqui aumenta. E aqui parece que se eleva, que sobe, né? Por quê? Porque fica contraído. Tem uma imagem na página 287 que explica exatamente esse processo de inspiração. Então, a pressão do ar no interior dos nossos pulmões, ele diminui, né? E faz com que o ar, ele faça com que a nossa caixa torácica aumenta. O nosso diafragma também, ele se contrai, né? E parece que tudo se eleva, tá bom? Na página 288, aí vai mostrar o processo de expiração, que é quando eu solto o ar. Então, ó, inspiração, expiração. Quando eu expiro, quando eu elimino o ar, quando eu solto, parece que esses músculos, eles relaxam. Esses músculos intercostais que nós conversamos, inclusive o diafragma, parece que ele relaxa e ele volta para o seu lugar, tá bom? E aí, a nossa caixa torácica também, ela diminui, que foi inclusive um dos exercícios que eu pedi para que vocês fizessem. Eu não sei se vocês conseguiram fazer esse exercício, estava na página 286, que vocês tinham que medir. Então, tinha que pegar uma fita métrica, e aí vocês tinham que medir, né, a caixa torácica aqui no momento da inspiração e da expiração. Percebam que, na hora que nós inspiramos, ó, tô enchendo o peito de ar, vai aumentar a medida aqui da minha caixa torácica. Por quê? Porque ela aumentou, ela cresceu para que o ar pudesse entrar. E quando eu expiro, eu tô esvaziando, é como se fosse uma bexiga, né? Enchi a bexiga, ela cresce, esvaziei, ela diminui. Entrada do ar, saída do ar, tá bom? Ok? Hoje nós temos uma experiência bem legal, que eu vou mostrar pra vocês no ao vivo, que é a experiência feita com aquela garrafa, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Além disso, passei algumas atividades para vocês fazerem aí, da página 291, 292, 293. Façam tudo com bastante atenção. Esse sistema, o sistema respiratório, é um sistema muito bacana, um sistema muito importante, tá bom? Porque, como eu já disse para vocês, respirar é necessário. Respirar bem, principalmente, tá bom? Respirar de maneira adequada, ok? Caso vocês tenham aí algum tipo de problema respiratório, né? É sempre bacana você estar procurando um especialista na área, né? Um especialista que possa te ajudar, tá bom? Tem a galera que a gente conversou, falamos bastante sobre isso, né? A galera que tem carne esponjosa ou que tem desvio de septo, como é o caso da Pro. Falamos também sobre a galera que tem asma durante as aulas online, sobre a galera que tem bronquite, enfim, que é como se fosse uma inflamação dos brônquios, que é uma dessas estruturas que vocês conheceram. E é sempre legal procurar um pneumologista para tratar, porque é muito importante, tá bom? Gente, até mais tarde. Beijo.